Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação da educação e seus subtemas IDEB, Enem e avaliações externas e internas. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o conceito de avaliação da educação e o funcionamento do IDEB. Vamos começar com uma pergunta simples. Você já parou para pensar como o Estado sabe se a educação oferecida nas escolas está realmente funcionando? A avaliação da educação existe exatamente para isso. Ela serve para verificar se o ensino está sendo de qualidade, como determina a Constituição Federal e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não é apenas sobre dar nota para aluno, é sobre entender se o aluno está aprendendo de verdade e se a escola está cumprindo seu papel. Agora imagine uma situação do dia a dia. Um aluno vai passando de ano, mas chega no final do ensino fundamental com dificuldade para ler um texto simples. Percebe o problema aqui? Sem avaliação, isso poderia passar despercebido. Com a avaliação, esse tipo de dificuldade aparece e pode ser corrigido. E é nesse cenário que entra o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado justamente para medir a qualidade da educação no país. Mas como isso funciona? O IDEB junta 2 fatores. O primeiro é o desempenho dos alunos em provas padronizadas, o segundo é o fluxo escolar, ou seja, se o aluno está avançando de série no tempo certo, sem repetições excessivas. Agora pensa comigo. De que adianta uma escola ter alunos com boas notas, mas com muitos reprovados? E o contrário também é problemático. Uma escola que aprova todo mundo, mas sem aprendizado real. O IDEB tenta equilibrar isso. Ele busca mostrar se o aluno aprende e também se consegue avançar de forma adequada. Vamos imaginar 2 escolas. Em uma, os alunos tiram notas altas, mas muitos repetem de ano. Na outra, quase ninguém repete, mas o nível de aprendizado é baixo. Nenhuma das duas está ideal, concorda? É por isso que o IDEB é importante. Ele ajuda o governo e os gestores a entenderem onde estão os problemas e onde precisam melhorar. E tem mais um detalhe importante. O IDEB estabelece metas, ou seja, cada escola e cada rede de ensino tem objetivos a alcançar ao longo do tempo. Isso ajuda a orientar políticas públicas. Por exemplo, investir mais em formação de professores ou reforço escolar em determinadas regiões. Percebe como a avaliação não é para punir, mas para melhorar? Agora segura esse raciocínio, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre o Enem e as avaliações externas. Seguindo nossa conversa, agora no bloco 2, vamos falar sobre o Enem e as avaliações externas. Você já deve conhecer o Enem, mas vamos olhar para ele com um pouco mais de profundidade. O Enem foi criado para avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica, mas com o tempo ele ganhou outras funções. Hoje ele é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Serve para ingresso em universidades públicas, programas de bolsas e financiamento estudantil. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Enem serve só para o aluno entrar na faculdade? A resposta é não. O Enem também é uma ferramenta de avaliação externa. Isso significa que ele permite ao governo analisar como está o nível de aprendizagem dos estudantes em todo o país. Vamos pensar em um exemplo. Imagine que os resultados mostram que estudantes de determinada região estão com dificuldade em matemática. A partir disso, o poder público pode criar políticas específicas para melhorar esse cenário. Pode investir em formação de professores, revisão de currículo ou reforço em sala de aula. As avaliações externas têm essa característica. Elas são feitas por órgãos de fora da escola, o que garante um padrão mais uniforme e permite comparar resultados entre diferentes locais. E outro ponto importante: essas avaliações não focam só em decorar conteúdo. Elas cobram interpretação, raciocínio e aplicação prática do conhecimento. Ou seja, não basta saber, tem que saber usar. Mas atenção! Isso não substitui o papel do professor. As avaliações externas mostram o panorama geral. Agora, o acompanhamento diário acontece dentro da sala de aula. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo bloco.
Agora, no bloco 3, vamos falar sobre as avaliações internas e como tudo isso se conecta. As avaliações internas são aquelas feitas pelo professor no dia a dia. São provas, trabalhos, atividades, participação em sala. Deixa eu te perguntar, quem conhece melhor o aluno? Uma prova nacional ou o professor que acompanha ele todos os dias? Sem dúvida, o professor. É por meio dessas avaliações que o professor consegue perceber dificuldades específicas e agir rapidamente. Vamos imaginar uma situação. O professor explica um conteúdo e aplica uma atividade. Ele percebe que vários não entenderam. O que ele faz? Ele retoma o conteúdo, explica de outra forma, traz novos exemplos. Isso é a avaliação sendo usada para melhorar a aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases traz um ponto importante. A avaliação deve ser contínua e cumulativa, ou seja, não é algo que acontece só no final. Ela acompanha todo o processo. E mais, deve valorizar mais os aspectos qualitativos do que apenas números. Agora, olha como tudo se encaixa. As avaliações internas mostram o dia a dia da aprendizagem. As avaliações externas mostram o cenário geral da educação. Uma complementa a outra. Quando bem utilizadas, ajudam a garantir que o aluno não apenas passe de ano, mas realmente aprenda. E é isso que a Constituição exige: educação com qualidade. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.